igreja. Traga uma saudação. Primeiramente, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém, irmãos? Amém. Que privilégio poder estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Alexandre, o pastor Elias me apresentou, curitibano de nascença, servi ao Senhor Jesus lá na região de Curitiba, e alguns anos atrás tive a oportunidade de atuar junto à nossa Convenção Batista Paranaense na região sudoeste do Paraná, como coordenador ali daquela região. E posteriormente, alguns meses atrás, recebi o convite de retornar para Curitiba, e atualmente eu sirvo a cada um de vocês ali na Convenção Batista Paranaense, atualmente como diretor administrativo e financeiro da nossa convenção. Mas nessa semana, foi uma semana muito especial. Fazem praticamente 7 dias que nós estamos viajando pela região dos Batistas do Iguaçu. Saímos de Curitiba na terça-feira de manhã bem cedo, e durante toda essa semana nós percorremos inúmeras cidades aqui da região, visitando igrejas, pastores, líderes e tantos outros. Foi uma bênção. No sábado, ontem, realizamos um treinamento ali na cidade de Cascavel. Também foi muito abençoado aquele dia. E hoje, tanto pela manhã quanto pela noite, eu e alguns outros pastores, colegas, estamos aí espalhados por Foz do Iguaçu e pelas redondezas aqui, compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Eu trago aqui mais uma vez um agradecimento, pastor Elias, pelo convite de estar aqui com vocês. Me alegrei muito em ver essa obra, essa construção, mas acima de tudo, uma alegria grande de poder estar com vocês aqui da Terceira Igreja Batista de Foz do Iguaçu. Que Deus os abençoe, queridos irmãos. E o intuito então é a gente meditar na palavra de Deus. Eu convido vocês então a abrirem as suas Bíblias na carta de Filipenses, e nós vamos meditar ali no capítulo 3 de Filipenses. A carta de Filipenses é uma carta extraordinária. Eu particularmente estudei bastante a carta de Filipenses ao longo da minha vida, e eu sempre retorno a ela com muita alegria. O apóstolo Paulo, quando escreve Filipenses, ele inicia ali trazendo uma saudação, uma palavra de ação de graças àqueles irmãos da igreja de Filipos. Na sequência, ele vai comentar um pouquinho que cada dificuldade, cada adversidade que ele enfrentou, e olha que lição, fica aí para um outro momento, mas as adversidades dele fizeram com que ele e a igreja do Senhor Jesus fossem fortalecidos. Ele vai para o capítulo 2 e ele faz uma construção linda a respeito do Senhor Jesus, quando ele fala que o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, veio até nós na forma de homem, e vai construindo aquele texto até que ele diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse, e lembra, que Jesus Cristo, vamos lá, igreja, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que afirmação poderosa. E ele segue a carta aí, no capítulo 3 ele vai fazer ali uma exposição de uma discussão ou de um enfrentamento que ele teve com os judaizantes daquela época. E isso que nós vamos trabalhar na noite de hoje. E ao fim da sua carta, no capítulo 4, ele vai falar para que nós não vivamos angustiados, preocupados. Ele faz uma outra afirmação muito linda, né? Que a paz de Cristo, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus guarde a mente e o coração de cada um de vocês. Esse é um pouco da carta de Filipenses. Então eu fiz toda essa construção inicial, que o meu intuito, pastor Elias, vou deixar esse desafio, é que durante essa semana você possa voltar a essa carta, estudá-la aí ao longo da semana, ler com muita atenção. Mas nós vamos nos fixar no capítulo 3. Filipos era uma cidade muito estratégica na sua região. Filipos, ela recebe esse nome porque ela foi fundada por Felipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Por esse motivo ela recebeu esse nome. Mas essa cidade era estratégica, ela ficava numa
porção geográfica que ligava o Oriente ao Ocidente. Portanto, ela era uma rota de passagem para muitas pessoas. E o apóstolo Paulo, compreendendo isso, ele teve realmente uma intenção muito forte de plantar ali uma igreja. Esse é o contexto. Mas os irmãos de Filipos eram, sem dúvida alguma, muito queridos pelo apóstolo Paulo e vice-versa. Essa igreja apoiou o apóstolo Paulo muitas vezes, em muitas ocasiões. E essa carta é uma carta alegre, é uma carta feliz. Por várias vezes nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo: alegre-se, alegre-se. E essa também é uma mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite. Mas se eu pudesse, e farei isso agora, deixar um ponto central, que eu entendo que Paulo coloca aqui nessa carta, é de que Jesus Cristo será, eu espero, realmente a essência de toda a nossa vida, o ponto principal de tudo aquilo que fazemos e a motivação pela qual nós vivemos. Não há nada mais precioso do que o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Vocês estão comigo? Digam amém. Amém, estão comigo, que bom. Então nós vamos iniciar ali, meditando a partir da segunda metade do verso 3. A palavra de Deus diz assim: que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Segue o texto. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui, então, é um momento em que ele está discutindo, ou debatendo, melhor dizendo, ali, com judaizantes da época. Isso era bastante comum. E Paulo, ele vai começar a construir, igreja, alguns pontos, e eu quero que vocês me acompanhem, para que ele possa trazer a luz do Evangelho àqueles judaizantes. E nesse ponto que eu li, ele coloca duas vezes o pronome eu. E esse é o destaque que eu quero fazer. Ele poderia até não ter colocado, ou ter colocado uma vez só, mas ele coloca de propósito. Ele quer dar uma ênfase, ele quer dar um destaque. Ou seja, se alguém dentre nós, naquele contexto de Paulo, poderia confiar na carne, esse alguém era Paulo, o eu dessa história. Ele sim poderia confiar. Ele vai dizer agora, a partir do próximo versículo, por quê? Vamos lá. Verso 5 diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Irmãos, ele vai colocando algumas características ou atributos que ele tinha. O primeiro que ele coloca é circuncidado ao 8º dia. Paulo, então, ele foi circuncidado no dia correto, preciso, exato, o qual a lei e os costumes abraâmicos apontavam. Ou seja, ele não era alguém convertido ao judaísmo, não, ele era um judeu de essência. Ele segue dizendo, da linhagem de Israel, ou seja, daquela linhagem que nós conhecemos de Abraão, Isaac, Jacó, que veio a ser Israel, ou seja, um puro, um eleito, aquela nação que Deus separou para ser sua. E ele segue dizendo, da tribo de Benjamim. Por que ele coloca isso? Porque Benjamim, assim como José, filhos de Jacó e de Raquel, foram algumas das tribos que permaneceram fiéis, ou seja, não era uma tribo qualquer, era uma tribo realmente diferenciada. E Paulo veio então dessa linha de Benjamim. Segue o texto dizendo, ele destaca, hebreu de hebreu. Isso é um superlativo na língua hebraica, ou seja, ele fala hebreu de hebreu. Ou seja, Paulo
e a sua família, eles eram realmente de uma linhagem, de costumes, de tradição, de cultura, de língua hebraica. Era alguém realmente, a gente poderia dizer aí, puro sangue. E vamos lá, segue Paulo. Quanto à lei, fariseu. Os fariseus eram aqueles que mais eram cuidadosos com a prática da lei. E Paulo era um desses. E muito mais, os irmãos sabem que ele mesmo diz, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores fariseus. Ou seja, esse era Paulo, fiel, rigoroso. E o texto segue lá, dizendo, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. O que ele quis dizer aqui? Se na cultura do judaísmo deveria ser perseguida a igreja e os cristãos, Paulo era zeloso nisso. Foi um grande perseguidor. E ele fecha isso aqui dizendo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aquilo que era a justiça da lei, aquele enquadramento, aquelas regras, aquelas diretrizes, segundo tudo aquilo, Paulo pode dizer que ele era irrepreensível, sem retoque. Irmãos, tudo isso que Paulo está fazendo é colocando e espalhando para aqueles que o ouviam, dizendo, você valoriza isso? Eu era assim. Você gosta disso? Eu também tinha. Isso aqui também. Tudo isso que vocês acham tão importantes, eu possuo. Assim Paulo constrói esse momento. Usando uma expressão jovem, mesmo eu não sendo jovem, mas vou tomar liberdade, ele era o bam daquela época. Era o cara. Esse era Paulo. Se tudo isso vocês acham que é muito bom, eu tinha. Mas aí vem o que eu chamo de virada de mesa, e vamos seguir o texto, olha que lindo, verso 7. Olha que lindo. Mas, vou repetir, mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo nesse momento, ele faz toda uma reavaliação da sua vida. Ele faz toda uma reconsideração dos seus valores. Ele faz um recálculo. E muito mais do que isso, queridos irmãos, ele não fica em cima do muro. Ele não fica na dúvida. Ele afirma categoricamente: o que para mim era lucro, eu considero como, vamos lá, igreja, como perda. Tudo isso é perda. E ele segue dizendo, esses lucros, esses privilégios, essas vantagens, tudo isso é perda. Um contraste gigante, porque tudo é tudo, não fica nada de fora. Pega tudo isso, é perda. Assim Paulo se posiciona. E ele diz ali a seguir, verso 8: mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Irmãos, que afirmação poderosa! Disse e repite. Paulo faz um contraste gigante. Tudo é perda, para que eu possa conhecer a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Irmãos, essa perda que ele coloca aqui pode ser comparada num outro texto de Atos, uma passagem em que de repente um navio com pescadores ou marinheiros
e ele enfrenta uma grande tormenta no mar, e aquele navio começa a balançar e corre o risco de afundar, de naufragar. E essa perda é aquela atitude dos marinheiros, quando eles começam a pegar o que tinha de valor, de repente sacos de trigo, peixes, tudo mais, e eles começam a jogar tudo aquilo ao mar, para que eles possam manter-se vivos. É isso. Essa é a comparação, é assim que Paulo quer que a gente entenda. Só que muito mais, meus queridos irmãos, do que o conhecimento de Cristo, que é apenas intelectual, mental. O que Paulo pôde experimentar na sua conversão e durante a sua vida era alguém que realmente conhecia um Jesus Cristo de maneira pessoal, inegociável, profunda e íntima. Então, amada igreja, o que Paulo está falando para mim e para você, através desse texto, é que sim, muitas vezes o caminho de seguirmos a Cristo envolve a gente deixar de lado muitas coisas. É um caminho, sim, de sacrifício, de negação. Não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo para a glória dele. É isso que Paulo está afirmando. E eu quero caminhar para uma conclusão, trazendo uma luz a esse texto, sobre uma palavra que muito me chamou a atenção quando eu estudava esse texto. E alguns de vocês também devem ter tido essa impressão. E quando ele pega toda aquela construção de valores, de propriedades, de características, de atributos, ele diz assim, e as consideram como esterco para poder ganhar a Cristo. E aí eu falei, Senhor, o que Paulo quis dizer com esterco? E algumas outras versões dizem escória, refúgio e outras coisas mais. E eu fui para o texto original, e a palavra que eu encontrei lá é esquibalo, ou esquibala, mas eu fico com esquibalo. E eu fui pesquisar o que é esquibalo, e esquibalo é uma palavra de origem incerta, com uma tradução difícil para o português. Mas permitam-me compartilhar aquilo que eu li em livros pesquisando sobre esquibalo. Esquibalo é mais ou menos, irmãos, aquele momento em que um cachorro ou um animal que se alimentou devolve a comida, e às vezes ele volta naquele mesmo negócio. Isso é o esquibalo. Nojento, podre, escória, esterco. Mas o que eu aprendo com isso? E o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender, pastor Elias? Eu acredito que é assim. Tentando fazer uma construção alegórica, é como se Paulo dissesse assim: judaizantes, essa característica que você acha que é top das galáxias, como diz a juventude, vou colocar aqui nesse pacote, essa outra aqui também, essa aqui que vocês acham muito legal, eu também tenho, está aqui, ó, essa aqui, ó, de nascença, eu nasci assim, é uma coisa que eu tinha, um atributo meu que eu coloco aqui. Essa aqui eu desenvolvi ao longo da minha vida, que vocês acham muito boa, está aqui. E ele começa a encher um pacote enorme de atributos e características que aos olhos daqueles homens eram muito valorosas e preciosas, e Paulo as tinha. Ele pega aquele pacote, faz um grande embrulho bonito, põe um laço e diz para cada um deles: vocês estão vendo isso aqui? Agora, para Paulo, isso aqui é esquibalo, é escória. Porque se isso aqui me afasta de um conhecimento, de uma proximidade com o meu Jesus Cristo, eu tenho como perder. Porque o meu valor agora é único. É viver e é
conhecer Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, como nós podemos aplicar essa mensagem às nossas vidas? E aí eu quero, vantagem, pastor Elisa, a gente pegou a igreja, a gente não está tão acostumado, eu não conheço ninguém de vocês, então eu não estou falando para ninguém aqui especificamente. Mas peça que o Espírito Santo fale o seu coração. O que de repente tem lhe distanciado de Cristo Jesus? Será que alguma característica, atributo, algo que você tenha quando nasceu ou adquiriu ao longo da vida, se tornou mais importante do que Jesus? Será que porque você é a terceira, quarta, quinta geração de cristão batista na tua família, isso é algo que você deve se apegar e acha que isso resolveu a sua vida? Até aproveito para dizer, irmão, eu falo pela minha vida e dos meus filhos, mesmo que você tenha, como a gente costuma dizer, nascido na igreja, eu tenho que lhe dizer que há um momento na sua vida que você tem que fazer uma transição do Deus dos seus pais para o seu próprio Deus. A conversão ela é pessoal e individual. Como eu gostaria de poder tomar uma decisão por Cristo Jesus por tantas pessoas que eu amo, mas eu não posso. Ela é única, ela é individual. Mas será que o seu trabalho, a sua família, a sua conta bancária, ou outras coisas mais que você possa ter, tem tido um valor maior do que Cristo Jesus na sua vida? E o desafio que eu trago para essa igreja nessa noite é que eu e você possamos colocar Jesus Cristo como algo mais precioso das nossas vidas. Se necessário for, que tenhamos que abrir mão de alguma coisa e façamos, que nada é mais precioso que Jesus. A palavra de Deus diz em Atos 13:36, não precisa abrir, só acompanha. Seguinte texto: tendo, pois, servido Davi a sua geração e ao propósito de Deus nela, ele descansou, outras versões dizem dormiu e outras dizem morreu. E o que eu quero dizer a vocês, queridos, amada igreja, é que eu e você, prestem atenção, eu e você somos resposta de Deus para a nossa geração. Que a gente possa viver como esse texto fala do rei Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, morreu. Não desejo isso para ninguém tão cedo, nem para mim. Mas é um texto relativamente interessante até para lá, não é? Tendo, pois, João, Maria, José, Pedro, Rebeca, Timóteo, o seu nome, servido com excelência ao propósito de Deus, a sua geração, descansou. Que honra! E meus irmãos, para concluir, eu quero que vocês abram um texto de Atos, capítulo 20, verso 24. Eu espero estar vivendo dessa forma, que essa pregação seja viva na minha vida. Um dia, irmãos, alguns anos atrás, não falo isso como maneira de honrar, mas apenas como ilustração. Eu tinha um trabalho bastante confortável, uma carreira bastante promissora, um salário bastante bom. Mas Deus me chamou para servir no tempo integral do ministério. Irmãos, eu não pensei duas vezes. Se Deus te amou, se Deus te deu uma direção, obedeça. Porque o melhor lugar para que nós possamos estar
é no centro da vontade de Deus. Mesmo que o centro da vontade de Deus possa ser um deserto, uma tempestade, um mar revolto, não importa. Se ali é o centro da vontade de Deus para a tua vida, Ele estará contigo e a boa mão dele te sustentará todos os dias. Não tema. Eu aceitei e Deus tem nos sustentado a cada dia. Servi ao Senhor Jesus como pastor na região metropolitana de Curitiba, numa das vilas mais perigosas e violentas do estado do Paraná. Os meus amigos falaram: Alexandre, agora você está doido de vez, mano. Você abandonou o teu trabalho e agora você tem que servir como pastor naquele local. Aí eu disse: sim, lá Deus nos deu. Irmãos, foram 5 anos maravilhosos. Eu aprendi demais sobre como obedecer e viver na dependência de Deus. Irmãos, viver no meio de um povo que serve a Deus e às vezes não dispõe de tanto recurso financeiro, a gente aprende que oração tem poder, que oração muda as circunstâncias, que Deus age poderosamente no meio do povo que o teme e que o busca. E assim nós ficamos por 5 anos. E depois disso, Deus nos moveu e viemos ao sudoeste do Paraná. Meus irmãos, eu deixei família, eu deixei casa, eu deixei meus amigos, eu deixei a igreja onde eu estava. Eu abri mão de tudo isso, porque eu tinha uma direção de Deus para a minha vida clara. E o que eu posso dizer para vocês é que foram outros 5 anos maravilhosos. Irmãos, chegamos no sudoeste com inúmeras igrejas com as portas fechadas e trabalhos fechados, e cidades que não tinham trabalho batista. E eu falei: Senhor, age poderosamente. E Deus agiu e Deus moveu. E ao final de 5 anos, meus irmãos, nós não tínhamos mais nenhuma igreja fechada no sudoeste do Paraná. E além delas, nós abrimos mais 20 trabalhos batistas naquela região. Porque Deus agiu. E o que eu quero dizer para vocês, e termino com esse versículo, é o versículo que move o meu coração, e eu quero compartilhar contigo. Atos 20 e 24, o versículo que eu leio, que eu recito enquanto estou em viagem, enquanto eu estou indo trabalhar, enquanto eu estou indo atender uma igreja. É isso que me move, e eu desejo que isso mova o seu coração. Diz assim, Atos 20 e 24: todavia eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que vocês possam viver assim, que o valor da sua vida seja testemunhar do Evangelho de Deus. Essa joia preciosa que transformou as nossas vidas precisa ser compartilhada. Eu costumo dizer, igreja, que a história da humanidade se divide entre antes e depois de Cristo, mas muito mais do que isso, a história da minha vida e da sua vida se divide também antes e depois de Cristo. Que assim seja. Amados irmãos, que a partir de hoje, dessa noite, a sua vida seja totalmente consagrada no altar do Senhor. Que um resgate de ter uma vida devocional, de acordar pela manhã ou no período da tarde, o melhor horário que for, se for à noite, mas que todos os dias vocês possam meditar na palavra de Deus. Que todos os dias vocês possam depositar no altar do Senhor orações de gratidão e pedidos. Que todos os dias você ore pedindo a Deus que Ele coloque alguém na sua vida para que você possa falar no amor de Deus. E que ao longo dos anos você entenda e viva com o propósito único de servir ao
Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Enquanto o pastor Alexandre ministrava, veio à minha mente dois textos. Lucas 12, a parábola do rico insensato. Um homem teve uma grande colheita e ele disse consigo mesmo: o que eu farei agora? Ele diz: eu construirei celeiros maiores, eu derrubarei os menores, eu farei maiores, eu guardarei, eu descansarei, eu direi para minha alma: come e bebe, porque você está farta. O eu estava presente na mente e no coração daquele homem. E aí o texto diz que veio uma voz e Deus falou: ô seu louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem juntado vai ficar para quê? A gente vê o contraste entre o ego, o eu, os planos, propósitos, projetos de Deus. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13, Tiago diz assim: que as pessoas pensavam naquela época, naquele tempo, diziam: hoje farei isso, amanhã viajarei para tal lugar, depois vou fechar um contrato, depois eu vou fazer uma venda, depois eu vou fazer isso. Planos e planos e planos que as pessoas estipulavam. E aí Tiago fala: não é assim, eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou vender. Tiago diz assim: se o Senhor quiser, eu irei. Se o Senhor quiser, eu comprarei. Se o Senhor quiser, eu fecharei o negócio. Mais uma vez, o contraste entre o eu e a vontade de Deus, se o Senhor quiser. Então, queridos, eu aprendi nessa noite que nós precisamos deixar o eu e viver a Cristo. Amém? Você está disposto a fazer isso? Vamos adorar ao Senhor. Vamos bendizer o nome